fale, Pai querido, conosco. Pai, é aquilo que eu sempre digo, que não sejamos simplesmente ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Que sejamos, Pai querido, entendidos, Senhor, do teu querer e da tua vontade nesta noite. Usa o teu filho, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica à vontade, pastor. Aleluia. Graças a Deus, igreja. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe a cada um que está aqui nessa noite. A música ali já está na fiação, já vai ajudar a fazer um fundo, para ver se esconde um pouquinho a minha voz. Irmãos, pode se assentar, fique à vontade. Glória a Deus. Não se veste, não. A casa é de vocês. Esses dias, no trânsito, encontrei o pastor Sadraque. Acho que o Espírito Santo deu um beliscão nele e falou: chama ele lá. E aí, eu atendendo a voz do Espírito Santo, pude vir aqui nessa noite, debaixo de um propósito. Glória a Deus. Porque eu creio que Deus tem um propósito nessa igreja. Quantos creem que Deus tem um propósito aqui nesse lugar? Eu creio, aleluia. Irmãos, sem se alongar muito, abra sua Bíblia aí, Gênesis 38. Agradecer aqui pelo convite do pastor Sadraque. Está ali meu irmão Cláudio Hélio, que hoje é uma espada na mão de Deus também. Está nosso irmão ali, como é que é o nome? Irmão Felipe, bênção de Deus. Irmão Douglas, sua esposa, família abençoada. Eu só não sei o nome das filhas, que pelo amor de Deus, não tem nem como. Dá para falar nada ali? Não dá para me apontar porque é igual demais, né? Parecido demais. Quem achou, diga amém. Agradecer aqui também a esposa do pastor Sadraque também, que recebeu. Bem a minha esposa. E é só vitória, né, irmãos? É bom quando você chega no lugar, a presença de Jesus está ali. Aleluia. E os irmãos estão com o semblante de Cristo para te receber. Você já vê quando a igreja é bênção, já desde lá da porta, quando alguém vem te receber. Você chegou no lugar, você já vê o rosto da pessoa brilhando, feliz para falar com vocês. A casa está em paz. Glória a Deus. Jesus está na casa. Verdade. Amém? Amém. Gênesis 38. Vamos ler do verso 1 até o 10. Para que você possa entender que Deus tem para falar conosco aqui hoje. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Hira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho e chamou seu nome E tornou a conceber, quase falei mistério aqui. E teve um filho e chamou seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou seu nome Selá. E ele estava em Ezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para ele, o seu primogênito. O seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher do seu irmão, derramava na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o amou. Quem não tem familiaridade com esse texto aqui, deve estar bugando a mente agora, falando onde é que ele vai chegar nisso aqui. Irmãos, se você estava esperando aquele pregador de fogo,
que talvez hoje você está querendo ser batizado no Espírito Santo, se Jesus quiser, Ele vai te batizar. Talvez não seja eu, mas eu sou bem simples nas minhas palavras, que eu gosto que todos entendam com clareza aquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração. E eu gosto de ser bem simples, para que desde o mais sábio até o mais novo na fé entenda aquilo que Deus quer para a vida dele. Porque nos momentos de dificuldade, talvez foi assim que Deus foi desenvolvendo na minha vida, Deus foi me dando palavras de direção aonde eu pude firmar os meus pés na fé. Esses meses atrás mesmo, algum dos irmãos mais próximos sabia que minha esposa estava passando por um processo de tratamento de câncer. E é duro, porque eu estava falando com o Cláudio esses dias que a vida inteira você entrava dentro de casa de pessoas, às vezes isolado, às vezes eu e ela, às vezes você profetizava a cura, pessoas eram curadas, demônios se manifestavam, você mandava ele sair daqui e ir para lá, subia no monte, via a brasa até umas horas, e de repente no momento de enfermidade, eu e ela subindo o monte, as brasas acendendo, nós orando, a presença de Deus nos envolvendo, no meio daquele monte de oração, a gente profetizando, todo mundo em volta, e Deus não quis curar. Deus falou, vocês vão ter que passar o processo. Deus tinha um propósito naquela vida, assim como Deus tem um propósito na sua vida aqui hoje. E no meio desse processo eu parando, tentando parar para entender, para não perder a fé, e tentando entender para onde que eu ia ir, eu ouvi uma palavra que me deu direção, e foi justamente sobre isso. Um pregador ele falando, olha, se você tem um cacho de uvas, se você tem uvas e você quer vinho, você vai passar pelo processo. Agora, se não há uva alguma e você só tem a água, Jesus ele pode fazer um milagre. Então, nós tínhamos a uva, tudo aquilo aí, tivemos que passar pelo processo. Passamos pelo processo. Hoje minha esposa está curada para a glória de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O que eu tinha pedido para Deus, da forma dele, ele realizou. E eu glorifico a Jesus por isso, porque da forma dele ele realizou. Não deixou faltar nada, os dias foram de paz. Ele nos deu a paz que excede todo entendimento no momento inteiro. E hoje ela está aqui para glorificar o nome de Cristo. Glória a Deus. Foi até bem tratada demais pelo Espírito Santo. Deus cuidou bem demais dela. Ninguém nem falava que ela estava doente. Mas nós que estávamos lá sabíamos a dor que ela estava passando à noite, as dificuldades. Mas não vou me alongar muito, irmãos. Senão eu já vou daqui e vou passando para lá. Como eu falei, nós estamos aqui debaixo de um propósito. É isso que você tem que entender. Essa igreja foi colocada aqui neste lugar, nesta avenida, nesse número, por causa de um propósito de Deus. E Deus, no meio desse propósito, inseriu você aqui. Colocou você neste lugar para que você pudesse participar desse propósito dele. E é isso que Deus vem nos alertando aqui, porque alguns dos que estão no nosso meio, que estão neste propósito, mas não estão entendendo aonde Deus quer chegar, e estão meio que vagueando. E de repente o pastor Sadraque me encontrou, o Espírito Santo falou assim, ele está com essa palavra aqui, manda ele lá e levar ela, porque tem alguém que está precisando ouvir isso daqui. Glória a Deus. Eu falei, amém. E aqui você leu sobre a história de Judá, o início dessa situação, mas você vai reparar que Gênesis, ele vem contando a história do início, de como Deus fez a terra, de como ele chamou o seu povo, e ele vai falando sobre José, e olha que interessante, que quando ele vai falando sobre José, no momento em que José é traído pelos seus irmãos, essa história vocês já conhecem, eu vou resumir bem.
E de repente, quando ele entra na casa de Potifar, a história dá uma parada e parece que alguém do nada entra no meio daquilo. Mas a Bíblia, ela é enfática em dizer, olha, e aconteceu no mesmo tempo. Repare que enquanto Deus estava lá trabalhando na vida de José, lá no Egito, Deus também estava trabalhando na vida de Judá. Aí tem pessoas que estão falando aqui, mas parece que está tudo parado. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Deus me trouxe aqui hoje também para dizer para alguém aqui nessa noite que está falando, olha, eu estou precisando de um mover diferente na minha vida, eu estou precisando de um mover diferente. Eu estou orando e parece que não tem nada acontecendo, mas Deus me trouxe aqui para trazer resposta para alguém aqui já de início, antes de dar o resto da palavra. Olha, enquanto você está orando aqui, eu já estou trabalhando lá. Enquanto você está aqui pensando que não tem nada acontecendo, Deus já está agindo no propósito dele em outro local que talvez você não esteja vendo. Daqui a pouco as coisas vão se encontrar e o nome de Deus vai ser glorificado nessa situação. Glória a Deus. Mas Judá não tinha um caráter tão bom assim. Mas havia um propósito sobre a vida de Judá. E é interessante que ele desce, toma uma esposa que não era para ter, tem filhos com ela, e eu acho que ele tentando meio que consertar o erro, ele pega uma mulher da sua própria cidade e fala, agora vocês vão casar com ela, e os filhos que nascer vão ser descendentes e vai ser da família, vai ter a mesma linhagem que a nossa. Ele tentando ali consertar o erro, coloca ele para poder casar com Tamar. E olha que interessante, no momento em que ele está com Tamar, diz a palavra de Deus que ele, porém o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o nome ele significa honra, glória, bendito. E aqui, preste bem atenção, ele só estava vivendo de título. Você tem o nome de cristão, alguém tem um título dentro da igreja, um cargo, e quem está olhando lá fora, está olhando para lá, não, lá vai o crente, lá vai fulano de tal, que cuida de tal área da igreja, lá vai assim, assim, assado. Mas preste bem atenção, uma coisa é como o homem vê, e outra coisa é como Deus vê a situação. Aperte o cinto, vai estreitando um pouquinho aqui, que vai estreitando um pouquinho mais. Porque todo mundo olhava para ele e falava, olha, lá vai o crente, lá vai aquele que Deus chamou, lá vai aquele que é de honra, de glória. Mas Deus está falando, mas aos meus olhos ele é mau. E dura coisa é quando os homens começam a nos louvar, quando começa a chegar demais e ficar dando tapinha nas costas e falar isso, aquilo, outro, mas diante de Deus nós não estamos sendo reconhecidos. E aí, para você que está debaixo, é isso que eu quero que você entenda aqui. Para você que está debaixo deste propósito, ainda que os homens te rejeitem, ainda que as pessoas lá fora falem mal de você, ainda que as pessoas digam que você não é o que Deus chamou para ser, seja melhor para você que as pessoas falem mal de você, mas que você seja bendito na boca de Deus. Glória a Deus! Porque qualquer um pode falar e vai até onde quiser, mas no momento que Deus der um basta, toda a língua vai cessar e ninguém vai conseguir mais falar nada. Ah, irmão, mas se os homens ficarem te louvando e Deus vai falar, não, para mim está reprovado, aí o negócio vai ser estreito. Então, para você que está aqui debaixo do propósito, que o pastor te chamou para boa obra, para você que falou, não, olha, isso daqui é como eu vou seguir, e está esperando louvores de homens, mas não está sendo reconhecido por Deus, tome cuidado. Porque uma coisa que nós temos que entender, na verdade duas, é que
Você, aqui o Douglas, que ele cresceu, tentou ser jogador de futebol, vivia perdendo para nós lá na quadra, não deu certo. Então ele mudou de propósito, foi seguir outra coisa. Mas entenda aqui, você pode ter o seu propósito, a sua vontade de querer ser alguém, a vontade de ter um carro, de querer ter algo, de ter uma família, um terreno, seja lá o que for. Isso você pode. E debaixo desse propósito está o propósito da sua confissão de fé. Quando você aceitou a Cristo, você falou: não, agora eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, vou parar de roubar. Eu não sei o que você fazia, mas você colocou um propósito e falou: olha, eu vou seguir a Cristo e é dessa maneira que eu vou seguir agora. Esses propósitos são seus, ainda que estão alinhados com os de Deus, esses são seus. Esses são os seus propósitos. E diante desses propósitos, Deus vai te abençoar, vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te dar graça. Só que antes dos seus propósitos, há os propósitos de Deus. E nesses propósitos que Deus tem, Ele não está nem aí para o que você pensa, para o que você quer, para onde você quer chegar, o que você quer fazer e da maneira que você quer fazer. Os propósitos de Deus, muitas vezes Ele coloca onde você não queria estar, fazendo o que você não queria fazer, mas os propósitos são dele. Esses dias ministrando para a classe lá, eu estava falando com os alunos, e o engraçado é que quando eu perguntei para eles: e aí? Quem está onde gostaria de estar hoje? Quando nós estamos falando sobre o Espírito Santo, como ele nos guia. Estávamos falando sobre o texto de Paulo, quando Paulo estava em seu quarto orando a Deus, jejuando e buscando a Deus, e no momento em que ele queria fazer uma missão, o Espírito Santo o impedia. Paulo queria fazer algo, mas o Espírito Santo não deixava. Até que em um determinado momento caiu um sono profundo nele, ele teve uma visão de noite no varal da Macedônia, visitando ele, falando: Paulo, passa para cá e ajuda-nos. Ele levantou e falou: opa, agora eu estou pronto. É isso que Deus quer. Ele já entendeu pelo Espírito que Deus queria levar ele para a missão. Então ele foi debaixo do propósito de Deus e não no propósito dele. E aí, falando sobre essa situação, eu perguntei: quem está aqui onde você gostaria de estar? Quem está no local e fala: não, é aqui mesmo que eu queria estar? Quem está? Ninguém levantou a mão aqui, como assim aqui hoje? Cada um aqui queria estar num local diferente, fazendo algo diferente. Talvez nem no culto queria estar aqui hoje. Mas sabe por que você está aqui? Sabe por que você está naquela empresa, naquela escola? Foi porque Deus te chamou por causa de um propósito que Ele tem na sua vida, no meio da sua família, no meio daquela escola, no meio da igreja, no meio desse bairro. Deus tem um propósito a realizar através de você. E aí você está meio que: ah, não, eu não queria isso. O baterista daqui: ah, não, eu queria, não essa Wolfer de iTunes aqui não, eu queria uma da Peer de 80 mil reais. Ah lá, ele deu, tá mandando embora, vai. Não olhe não. Ninguém está onde que ele está, mas estamos aqui obedecendo a Deus. Mas é Ele que está. Alguns não estão entendendo isso. Porque o propósito que Judá colocou ele para fazer não foi obedecido, pelo que ele foi mal aos olhos do Senhor. Judá pegou ele e falou: olha, agora você vai ter filhos com ela. E eu não sei o que ele fazia, mas ele não teve filhos com Tamar. Há quanto tempo que você já levantou suas mãos, já se batizou? Jesus já se revestiu com o Espírito Santo. E há quanto tempo você não traz uma alma para a igreja? Há quanto tempo você não gera mais alguém na fé? Eu estou aqui porque eu fui fruto, eu fui filho na fé de alguém. Pastor Sadraque está aqui, o Cláudio está aqui, qualquer um que está aqui, alguém foi seu pai na fé um dia, te mostrou o caminho, te gerou, te trouxe para a igreja, fez você fortalecer. Mas há pessoas que estão ficando estéreis na presença de Deus e não estão entendendo, não estão gerando mais.
E aí Deus trouxe o rapaz de lá do outro lado, lá da caixa d'água, para falar: ei, está na hora de você começar a voltar a gerar. Ei, para de viver só de título. Para de ficar vivendo só de status. Para de ficar vivendo só de bajulação de outras pessoas e vai dar fruto. Glória! Aí eu sei que é difícil. Os pastores dão glória, né? Porque é bom. Né? Tá pegando. Eu sei que quem está aí, que há muito tempo não está se encaixando nessa parte, está falando: meu Deus do céu, quando que vai acabar essa mensagem? Porque está tocando o Espírito. Talvez semana passada você recebeu de Deus, se alegrou e você falou aqui: nossa, que maravilha, eu estou pulando. Mas eu vou chegar lá. Calma aí que tem mais. Porque presta atenção, mas como é que eu vou fazer para saber se eu realmente estou no propósito de Deus ou não? Só porque eu estou aqui, mas eu não estou gerando, e agora o que eu faço? Esses dias atrás eu vi uma analogia, eu não sei se você já ouviu falar dela, que é sobre Babel e Betel. Eu vou ser bem rápido aqui, deixa eu ver a hora, senão acaba estendendo. Babel e Betel, presta atenção. Um homem chamado Nimrod, depois do dilúvio, ele falou: olha, nós estamos debaixo de uma aflição, vamos ter que reconstruir tudo. Mas quer saber de uma coisa? E se Deus resolver mandar outro dilúvio? Nós temos que ter uma solução. O que ele fez? Vamos juntar todo mundo e fazer uma torre para tocar o céu. Se vier águas de novo, nós vamos estar no lugar alto. Porque no meio do dilúvio não foi só o povo de Noé que sobreviveu. Houve povos que estavam em lugares altos que sobreviveu. Então, Nimrod teve essa ideia. Ele falou, reuniu todo mundo, colocou debaixo de um propósito e falou: vamos fazer de baixo para cima e vamos chegar lá. Se ele for fazer algo, nós estamos preparados. E Betel foi de um homem chamado Jacó, que também estava debaixo de uma aflição, fugindo do seu irmão, à beira da morte. E ele vai para um deserto, pega uma pedra, e no momento que ele pega aquela pedra, ele dorme nela. E quando ele dorme, ele teve visão do céu, de uma escada descendo e anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Aí você fala: mas o que você está falando isso aí, Rodrigo? Vou explicar, vou mastigar para você. Babel, ele até une propósitos, ele até une pessoas. Quando o propósito é terreno, quando os propósitos são seus, você até consegue reunir algumas pessoas e falar: não, aqui vai. Você pega um grupinho na igreja e você não orou, não fez nada, não pediu para o pastor, não fez nada, está lá fazendo negócio de qualquer maneira, mas está falando: não, estou nesse propósito aqui porque é para Deus, não é? É como aquele irmão que não ensaiou o hino, não ensaiou nada, aí fala: irmãos, eu não ensaiei, né? Mas é para Jesus, né? Então toma aqui, Jesus, pega essa. Aí o que acontece? Uniu pessoas, mas o propósito era do homem. Pelo que Deus olhou lá de cima e falou: isso não está muito legal não. Quer saber de uma coisa? Confundiu todo mundo e deu foi confusão. É por isso que você vê muitos grupinhos sendo formados no meio da igreja. Você vê muitos grupinhos sendo formados por aí, em casa, seja onde for. E a pessoa está falando: não, mas então isso aqui, Deus está no negócio. E aí de repente, daqui a pouco, um briga com o outro briga com aqui e acolá. Aí fala que é Satanás, mas não é. Às vezes foi o próprio Deus que colocou confusão para não construir papel. Porque o propósito estava sendo de baixo para cima. Mas olha só que interessante. Quando os negócios vêm de Deus, pega um homem que também está em aflição, querendo sair daquela aflição, daquela situação, e leva ele para o deserto. Aquele homem no deserto, ele coloca a cabeça numa pedra, totalmente desconfortável, numa situação difícil. Mas o que é interessante é que esse homem teve uma visão do céu. E quando ele teve uma visão do céu, ele sai dali, se reata com seu irmão, e anos depois o próprio Deus visita ele e fala: olha, Jacó, vai lá no lugar onde eu te visitei, lá em Betel, lá no deserto, e constrói para mim um altar. E ali ficou por gerações e gerações. Os propósitos de Deus permanecem, seja lá o
foi Deus que te levou para o deserto para dar a visão do céu para você e você não está entendendo. Porque nós estamos na igreja, nós queremos andar em grupo o tempo todo, juntinho, uma, né, agasalhado com o outro, o tempo todo conversando, mas de repente Deus fala, não, eu tenho que realizar algo. Aí você não está entendendo. Aí Deus te pega, te tira do meio de todo mundo, coloca você sozinho. E você começa a murmurar, ninguém me visita, ninguém me vê, ninguém fala comigo. O que está acontecendo? Eu sou tão rejeitado. Mas não parou para ouvir a voz de Deus um segundo. Está aí brigando para cima e para baixo. Falando que a culpa é do pastor, que a culpa é de não sei de quem, que a culpa é daquele, é de fulano de tal, é fulano que não olha, é fulano que é cicrana, é isso, aquilo, outro. Mas não está entendendo o propósito de Deus na vida dele. Deus levou ele para o deserto, para um canto, para falar no ouvidinho dele, falar, olha, é isso aqui que eu quero realizar na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Então aprenda a discernir quando as coisas são de Deus e quando não são. Tudo que vem de Deus, ela vem espiritualmente. Deus fala no mundo espiritual. Acontece no físico, mas no mundo espiritual há confirmação dos céus. E aquilo permanece. Pode quem quiser se levantar, falar que não vai dar certo, mas permanece. Então há uma palavra que levanta sua mão que eu quero profetizar nessa noite. Se Deus te deu uma direção, e essa direção foi do céu, permanece fiel naquilo que Deus te falou, que lá na frente você vai colher frutos daquilo que Deus falou com você na madrugada, daquilo que Deus falou com você em sonho e mistério, e o nome de Deus vai ser glorificado nisso. Glória a Deus. Pastor, tem que ir lá? Pastor falou que até às 3 da manhã. Quem tiver trabalho amanhã, sabe por quê? Há momentos que nós estamos com dificuldade. E aí nós queremos arrumar sempre o meio de sair mais fácil. Estamos com dificuldade física, espiritual, financeira, e tentamos arrumar um jeito de sair mais fácil. Mas espere a direção do céu. Deus vai visitar crente aqui nessa noite. Irmão, quando eu sentei aqui, a mocinha começou a louvar, é tão pouco o Espírito Santo ele falou, fica tranquilo. Aleluia. Porque você vem com a palavra que parece ser meio pesada, aí você fala, meu Deus do céu, vamos tacar pedra lá. E aí de repente a graça de Deus envolve o ambiente, e ele fala, vai tranquilo, e fala o que eu tenho para falar. Glória a Deus. E eu estou vendo Deus falando com pessoas aqui, e ainda, mesmo que está dando uma palmadinha, ele está falando, fica tranquilo, porque eu vou te levantar e eu vou te usar ainda nessa terra. Glória a Deus. A misericórdia de Deus é muito grande. É, Deus. Deus vai visitar a gente de madrugada aqui, vai visitar em sonho. Verdade. Vai levantar profeta para falar com você, mas os propósitos deles espirituais vão ser estabelecidos na sua vida. Aleluia. Agora entenda aqui, já vou terminar. Passado-se um tempo, Judá pega e fala para Onã, o irmão de ele, olha, teu irmão morreu, agora pega Tamar e você, olha, Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. Aconteceu que quando estava a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Todos aqui são cristãos? Quem não serve a Jesus aqui? Ninguém, né? Ah, então a palavra foi certinha mesmo. Que é para crente. Onã pode se encaixar na minha linha e na sua. O nome Onã quer dizer forte. Mas entenda aqui, para você não perder o que Deus quer falar comigo, com você aqui hoje. Sabe quem é Onã? Talvez você passou por essa fase, a fase de Onã, e não percebeu. Mas Onã é todo aquele crente que ele só quer desfrutar dos prazeres da igreja e depois ir para sua casa, comer pizza, deitar no outro dia, fazer seu trabalho, e assim domingo após domingo, quarta após quarta, quinta após quinta. Onã
Porque veja que Judá representa o Senhor aqui nessa passagem. Tamar aqui representa a igreja. E Onã representa nós que não estamos querendo ter responsabilidade com a noiva. Só estamos querendo se deitar com ela e ter prazer com ela e depois ir embora. Como assim, Rodrigo? O que você está falando? É o que a Bíblia está dizendo. Onã, ele só queria ter com a esposa, mas na hora de ter filhos, ter responsabilidade, o que ele fazia? O quê? Não vai ser meu. Vai ser suscitado para o meu irmão mais velho. Quer saber uma coisa? Isso aqui não é para mim não. Onã é todo aquele que entra. Nossa, que maravilha de louvor. Que bênção de palavra. Que maravilha. Mas quando o pastor começa a observar ele e fala, vem aqui. Eu acho que você está certo aqui nessa área. Vem aqui. Você não quer ter um pouquinho mais de responsabilidade? Não, vem cá, que você tem isso aqui para fazer. Sabe o que ele faz? Ele vira as costas, ó. E sai andando. Aí no outro domingo o pastor veio ele passando pela porta de novo. Nossa, que maravilha, irmão, está vindo direto. Mas mal ele sabe que Deus já está observando ele também. Fala para o seu irmão, Deus está te observando. Deus está vendo as suas atitudes. Eu não estou falando de pecado não. Entenda aqui, calma, não se retraia. Mas o que está tendo aqui é que você só quer saber de domingo, só de quarta-feira. Mas Deus tem um chamado na sua vida, não? Deus tem um propósito para realizar com você. Deus te chamou para gerar, para ganhar alma, para dar frutos na fé. Mas o que você está fazendo? Só quer ter um encontro dia de domingo, dia de quarta-feira, enquanto tem alma perecendo lá fora, lá. Está na hora de você despertar, antes que Deus haja diferente com você. É, Deus. Eu tive que falar um pouquinho mais grosso aqui, gritar um pouquinho mais. Fui pentecostal aqui agora, né? Eu sei que vocês são batistas. Porque é da maneira que o Espírito Santo mandou falar, olha, desperta. Para de querer só ficar tendo os prazeres. Eu te chamei para gerar. Te chamei para fazer a minha vontade, para dar fruto. Mas tá bom, tá tudo aconchegante, não tá? Jesus está voltando logo. Daqui a pouco vem um arrebatamento. Vamos subir. Mas e o teu familiar? E aqueles que estão lá fora? Aquele que Deus já tocou no seu coração para você falar de Jesus para ele, você não falou. O que está acontecendo com essas pessoas? Ah não! Mas está maravilhoso domingo. O pastor está pregando demais. Nossa, a menina está louvando muito. E está mesmo. Deus está usando demais. Mas e você? O que você tem a apresentar para Cristo? Talvez Deus até te visitou de madrugada e mostrou o que queria com você. E você está aí. Ó. O pastor já te chamou 3, 4 vezes e você está aí. A irmã do ciclo de oração já te chamou, ó. E você não quer saber de orar. Se põe de pé. Cadê a mocinha que ia louvar aqui? Vem aqui. Aleluia. Sabe uma coisa? Glória a Deus. Sabe de algo? Aí você está perguntando, mas por que Deus matou esses 2 homens? Da linhagem de Judá viria o Messias. Propósito de Deus, daquele tempo que estava para muito mais à frente, anos mais à frente. Jesus viria dessa linhagem. A cada vez que Onã fazia o que ele queria, que ele fazia o que ele queria, isso era mal aos olhos de Deus, eles estavam atrasando um dia da volta do Messias na terra. Deus se colocou aqui debaixo de um propósito. Deus se colocou aqui para que o Evangelho também fosse pregado a toda parte, a toda nação. E quando fosse isso feito, então viria de novo Jesus. A cada dia que você rejeita o seu chamado, a cada dia que você rejeita a vontade de Deus para a sua vida, você está atrasando um propósito de Deus. E Deus te trouxe aqui hoje para te dar um alerta diante disso.
Quantos profetas já se levantaram para falar que Deus tem algo na sua vida? Quantas vezes Deus já te visitou em madrugada para falar que Deus tem algo na sua vida? E você está sempre virando as costas, voltando. Mas você está se garantindo porque você está entrando na igreja e ainda está sentindo arrepios. Você ainda está achando que está tudo bem, porque Deus, Ele não vai te expulsar daqui, nem muito menos de canto algum. Mas pessoas estão perecendo por causa disso. Mas há você também, que antes dava fruto e hoje parou de dar esse fruto. Já tem tempo que você não apresenta mais nada diante de Deus. Está ficando estéril. Está começando a olhar para trás e rejeitar o chamado. Vai louvando devagarzinho aí. Qual é o nome dela? Nada. Vai louvando devagarzinho. Eu creio que o Espírito Santo está aqui nessa noite. Aleluia. Eu senti a confirmação dele nesse lugar. Sim, Deus. Eu creio. Sim, Senhor. Sim, Deus. Deus te chamou para fazer a vontade dele. E talvez você esteja estéril. Curva das cabeças. Feche os olhos aí. Olha para o que você fazia na presença de Deus e como é que está hoje. Sim, Deus. Olha como é que você era na presença do Espírito Santo. Aleluia. E como é que você está hoje. Só querendo fazer a vontade sua. Fazer os seus desejos, seguir os seus propósitos. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer: eu tenho um propósito para realizar na sua vida. O meu chamado para você ainda está de pé. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Aleluia. Se você se colocar na brecha, Deus vai fazer você gerar de novo. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Senhor. Não põe as mãos no teu coração, não. Sim, Deus. Põe as mãos no ventre aqui. Pode ser homem também. Põe a mão aqui na sua barriga e no ventre. Em nome de Jesus, Pai. Na minha eu sinto a presença do Espírito Santo aqui gerando vida nessa noite. Você vai voltar a trazer filhos para a presença de Deus. Eu creio, Pai. Você vai voltar a dar frutos para a presença de Deus. Aleluia. Se você ouvir a voz do Espírito Santo aqui falando contigo hoje, Em nome de Jesus, Pai. Você que está com as suas mãos livres aí, deixa a mão direita no ventre, levanta a tua esquerda. A unção vai descer do céu aqui. E ela vai descer e vai fazer você começar a gerar na presença dele. Você que crê que o Espírito Santo está aqui nessa noite. Um oceano, babaia, sete, labacalabas, de vida vai começar a gerar de você de novo. O oceano de graça vai começar a fluir de novo. Sinta a presença do Espírito Santo aí entrando no vento, fazendo você gerar de novo. Você vai voltar na vida. Você vai voltar a entender o propósito. Você vai voltar a gerar. Vai começar a levar alma para o batismo. Ei, amiga, Jesus está te chamando nessa noite. Ouve a minha voz, que eu tenho vida para gerar através de você.
Isso, lá de branco. Que ela está com a blusa rosa, Jesus. Levanta as mãos no vento. Aleluia. Glória a Jesus. Eu não conheço ela. Sim, Senhor. Aleluia. Mas o Espírito Santo mostrava ela gerando filhos. Quem ouviu a palavra entendeu aqui que é no mundo espiritual. Há um chamado de Deus para a vida dessa mulher, para gerar. E algumas adversidades têm feito ela parar de gerar. Mas o Espírito Santo hoje está tocando ela com um som diferente. Ela vai ver quando ela começar a entrar dentro das casas, entrar dentro dos lares, ao som para a vida dela. E ela vai começar a gerar na presença do Espírito Santo. Olha, pode olhar para quem que é. Porque Deus vai começar a fazer ela entrar aqui dentro aqui com fila de gente. E é para confundir. Deus vai começar a fazer ela entrar aqui em fila de pessoas atrás dela e ninguém vai entender nada. Mas ela não sabe falar. Mas o Espírito Santo está derramando um som na vida dela hoje. E está falando, filho, eu te chamei para gerar. E eu chamando na sua vida. Não desiste do chamado que Deus tem para você. É uma glória de Deus descendo sobre ti.
sentir a glória, Shekinah, o poder, a unção poderosa do Senhor. Como é gostoso ser renovado pelo poder do Altíssimo. Como é gostoso ser envolvido pela presença do Espírito Santo. Como é bom. Aleluia. Eu não sei qual desejo do teu coração. Oh, Espírito Santo. Senhor.